pessoas que estão aqui não sabem ainda, Uhum. basicamente foi feito aquilo em Curitiba, em 1963, Que bacana. 64, quando foi o Jorginho Hein fez o projeto lá, a empresa dele desenvolveu o projeto do plano preliminar. Ó, só para você saber, acabou de começar a gravação aqui ao vivo, o Alan sumiu, eu não sei de onde que ele está, então, para quem nos assiste aí, o Alan é nosso anfitrião aqui, que está cedendo o espaço da sala do Google Meet, e ele que tem o controle aí da gravação. Normalmente a gente fala assim, pessoal, vamos começar a gravar? Vamos, mas automaticamente já está gravando aqui, não sei se é obra do Além ou se é obra do Alan, mas a gente está aguardando mais pessoas chegar para a gente começar de fato, né? Às Mas, vezes o Alan está ocupado com alguma coisa, algum trabalho, alguma reunião no escritório, né? E é, deixou o sistema rolando aí, rodando e está lá correndo atrás das coisas dele. Já já ele entra, hein? exatamente, mas já estamos aqui ao vivo, né? E essa semana a gente teve uma reunião não, uma entrevista na Band com o nosso colega Fábio Bernews, que logo logo deve estar chegando aqui também. Ontem ele nos avisou a Adriana chegando aqui. Ah, a Adriana está gravando para lá. Perfeito, Adriana. Obrigado aí pelo esclarecimento. O Fábio deve estar chegando, né? Falamos com ele ontem, ele estava numa obra e disse que ia chegar em cima da hora. E temos aí também o João Verde, que preparou algum material, como ele dá suas palestras, suas aulas lá na PUC, ele já tem aí um material que também vai estar podendo... falando do Fábio chegando, né? Fábio, eu estou falando aqui que você... Acho que o Fábio está travado ali, não sei se ele vai estar escutando a gente. Ah, está chegando aí, ó. Está se equipando. Ele tá se acomodando aí, tá entrando. Acomodando. E então, a gente também teve a contribuição aqui do Elton, que mandou um material também para a gente. Ou seja, esse tema do escritório de planejamento já é de muitas décadas, né? Ou seja, teve vários nomes aí ao longo do tempo, né? Instituto, escritório, outras coisas mais. Independente do formato que ele possa vir a ter, né? Porque ele ainda não existe, de fato, em Campinas. É apenas um sonho, por enquanto, da categoria aí das entidades, dos urbanistas de Campinas, que sonham com uma cidade sendo planejada. Esse instituto, ele ainda temos várias referências, né, como a gente vai ver logo a seguir, que já foram implementadas com sucesso em outras cidades. Existem formas híbridas aí disso acontecer. Existe aqueles que defendem também uma outra estrutura dentro da própria Secretaria de Planejamento, que ela seja estruturada de uma forma de uma forma diferente, como é hoje, né? E voltada para essa visão de longo prazo, para esse planejamento macro da cidade, diferente hoje como é feito, né? Que o Fábio vai estar aqui falando para a gente, que ele já colocou ali na entrevista dele da Band. Independente do formato, então, que pode ser diversos formatos, isso não existe uma regra, né? Para cada cidade, para cada população, para cada necessidade, vai existir um formato ideal, e, claro, tudo isso vai depender do Poder Executivo, né? Então, qualquer formato que a gente pense para a cidade sempre vai depender de uma parceria com o Poder Executivo para que ele tenha a sua efetividade, seu sucesso, da forma como a gente realmente espera, né? Então, a frente parlamentar, o nosso papel aqui é provocar esse debate, é provocar, mexer na água parada, vamos falar assim, né? Porque estamos há décadas falando disso e nada sai do papel, nada sai das intenções, e a gente espera que, nesse ambiente atual, onde está existindo um alinhamento de intenções, né? Seja das entidades, seja da academia, seja do poder público, que isso possa, através dessa frente, a gente possa contribuir para que esses elementos vão se somando
e acredito que com a boa vontade do prefeito, ele está sempre solícito a nos escutar, né, nas nossas demandas, e com todas as dificuldades políticas que o momento exige, e para que a própria implantação desse escritório ou dessa reestruturação da secretaria aconteça, é necessário sempre a gente ter um alinhamento com o sistema político do nosso município aqui, porque está tudo interligado, né? Então, esse é o grande desafio, a gente conseguir equilibrar a parte técnica com a parte política, para que a cidade de Campinas venha efetivamente conseguir ter um escritório, uma secretaria efetiva, pensando Campinas no longo prazo e pensando de forma macro, né? Eu já falei demais aqui, eu gostaria, então, de passar aí para os meus colegas, fazer aí a sua, não é sua despedida, sua apresentação, né? Sua fala. Sua fala, tal, e fiquem à vontade aí, se o Fábio fala primeiro, se fala o João, a gente está aqui com a Adriane, com a Gisela, o Marcelo entrou agora, e a Adriana Cavalcante também, muita gente deve estar entrando aí durante nossa reunião, e vamos lá, pessoal, vocês estão com a palavra aí. Lembrando que nós temos o chat aqui ao lado, quem estiver online pode ir interagindo com a gente no chat também. Deixo para vocês aí. Paulo, eu pedi a palavra em primeiro lugar. Eu acho que depois o João pode fazer uma apresentação bacana sobre essa questão do escritório de planejamento. Eu queria deixar claro algumas coisas a respeito, inclusive, da entrevista que foi dada, porque é muito pouco tempo para você poder falar sobre assuntos complexos, como eles colocaram. Mas eu queria deixar claro duas coisas que são, acho que, extremamente fundamentais dentro dessa visão do todo que eu coloquei, inclusive, na entrevista. Em primeiro lugar, eu não pertenço a nenhum partido político. Zero. Eu pertenço, sim, a um partido. Meu partido é o Partido Arquitetônico e Urbanístico, que foi pelo qual eu fiz o juramento profissional para poder atuar perante a sociedade. Isso eu preservo comigo como um critério de caráter que é extremamente fundamental. Então, não tem nada partidário naquilo que eu falei, em primeiro lugar. Eu falo isso porque eu soube hoje que a prefeitura pediu para replicar a nossa entrevista, querendo contra-argumentar as coisas. Então, eu gostaria de deixar claro aqui que essa frente é exatamente para a gente poder discutir tudo, que essa questão partidária não existe. Tá? Em segundo lugar, eu gostaria de colocar uma coisa que é extremamente importante. Eu fui secretário de Planejamento em 2004. Só teve um outro arquiteto e urbanista que assumiu a secretaria em 2022, que é a Carol hoje. Ou seja, nós tivemos 18 anos sem ter um urbanista na Secretaria de Planejamento. Nós tivemos projetos de empreendimentos assinados por economistas, advogados, enfim, uma série que não tem atribuição profissional nenhuma para poder adotar. Mas isso vamos dizer assim, isso pertence ao prefeito, o prefeito indica quem ele quiser. Não, o prefeito não indica quem ele quiser, o prefeito tem que indicar aquele que é capacitado para cada pasta. Como é que o arquiteto vai assumir a Secretaria de Saúde, por exemplo? Não é questionável isso? Né? Acontece conosco. Né? Então, até o CAL, o próprio CREA, deveriam, inclusive, fazer uma movimentação para poder falar assim, poxa, como é que é isso? Né? Ele fiscaliza a profissão. Né? De repente, a gente está tendo outras pessoas assinando projetos, assinando empreendimentos imobiliários, que vai para cartório e tudo mais, sem ter atribuição profissional para isso. Né? Então, essa eu acho que é uma questão extremamente importante
eu não pude falar isso na entrevista, o tempo foi muito curto, eu até queria, mas isso abre também um leque para outras coisas, e a discussão tinha um foco, né? Eu só queria deixar claro essa posição. Muito bom, Fábio. Eu queria aproveitar e falar o seguinte, que anteriormente, o Toninho teve uma época, quando ele estava como vice-prefeito, ele assumiu a Secretaria de Planejamento antes dele romper com o prefeito Jacob Ittar na época. Ele era vice do Jacob Ittar, ele assumiu logo no início do mandato, e depois ele, logo em seguida tiveram conflitos e eles acabaram rompendo, e o Toninho deixou a secretaria, como quase que praticamente deixou a própria gabinete de vice-prefeito. E anteriormente nós tivemos o Gilberto Pascoal, justamente foi quem elaborou o plano, o zoneamento de 88, né? 6.031 foi o Gilberto Pascoal que elaborou nos anos que ele ficou na secretaria. E foi o próprio Gilberto Pascoal, por leituras que eu fiz, eu não tenho bem certeza, e comentários que eu escutei, que praticamente trabalhou para fazer com que a INDEC não fosse o escritório de planejamento em Campinas no início dos anos 70. E a INDEC foi montada justamente para organizar o PPDI do governo do Orestes Quercia, né, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, foi o primeiro plano diretor que nós tivemos em Campinas, e a INDEC foi montada justamente para isso, a Empresa Municipal de Desenvolvimento, né, Campinas. E quando o Gilberto assumiu, uma das vezes que ele assumiu a secretaria, ele puxou tudo isso para a secretaria e deixou a INDEC praticamente sem pessoal para poder trabalhar. Em muitos anos a INDEC praticamente não funcionou, até que depois foi assumida pela Secretaria de Transportes. Se eu não me engano, foi o DEMU, o Eduardo Homem de Mello, quando assumiu em 79, se eu não me engano, a secretaria, 79 ou 80, assumiu a Secretaria de Transportes, que aí acabou efetivando a INDEC como a empresa para administrar o transporte público em Campinas e a questão do trânsito. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganando. Demu era arquiteto. O Demu era arquiteto. Teve muitos anos na direção da Secretaria de Transportes. Isso até por uma questão assim conflituosa, né, da questão do planejamento urbano, que às vezes o planejamento urbano também é muito feito pelos chamados transporteiros, né? Então, arquitetos muito mais vinculados ao transporte do que realmente, sim, com o pé mais forte no urbanismo, né? É o transporte mais trabalhando a seu favor e trazendo o urbanismo junto, do que o urbanismo trabalhando e trazendo o transporte junto. Mas são conjunturas aí históricas e do planejamento urbano, e são questões que não fazem parte só da realidade de Campinas, fazem parte da realidade de muitas cidades no Brasil, mesmo o próprio Curitiba, né? Curitiba, a grande parte do grupo lá era vinculado ao transporte, e o transporte foi uma mola, né, de indutora do planejamento urbano da cidade, junto com o zoneamento. Sim. Hoje o transporte não pertence mais ao IPUC. A parte de trânsito, se eu não me engano, tá fora do IPUC, né? A questão do planejamento ainda está com relação a corredores de ônibus, a terminais de ônibus, isso ainda faz parte, tá? Mas a parte do trânsito está fora. É isso. Vamos lá? Vamos lá, fiquem à vontade. A Gisela tinha perguntado sobre eu até vou pôr aqui. A Gisela acho que entrou, perguntou eu não sei se ela mandou. Né? Oi? Sobre Ulisses?
É, Ulisses Meghini, não. Ele, se eu não me engano, ele é economista ou é administrador de empresas. Fiquei Tá? na dúvida. Ele tinha uma pós-graduação com relação à gestão urbana, tá? Mas mais ligado à questão administrativa e econômica do que com relação à questão urbanística mesmo. Obrigada, João. João, Posso fazer um comentário aí? manda Sim, mais claro, tarde. Marcelo, bem-vindo aí. Oi, boa tarde aí, pessoal. Tudo bom? Bom, Saudade aí de todos aí. Acho que encontrei alguns recentemente, mas outros faz um tempo que eu não converso. Para avançar esse assunto, pessoal, existe algum projeto de lei, alguma coisa já assim, consolidado para tentar conseguir avançar nisso? posso responder? Bom, a princípio não, né? Até estava comentando aqui que o Elton me encaminhou um rascunho de um projeto de lei de 1999, que era para criar uma fundação de planejamento aqui em Campinas, ou um instituto que seja, na época do Rafu e Carlos Sampaio, quando era vereador. Mas não foi para frente, né? E aqui a gente hoje está tentando ressuscitar um pouco esse assunto, independente do formato que ele possa ter, como acho que depois que você entrou, mas antes eu falei, né, existe possibilidade de N formatos, o escritório independente da secretaria, ou uma secretaria estruturada para isso, mas o importante é a gente ter esse protagonismo para gerar esses projetos para a cidade que hoje não acontecem, né? E, lógico, isso gerenciado por uma equipe de arquitetos e urbanistas que são quem entende do assunto. Então, realmente, nessa tua pergunta, não existe nada de concreto ainda. Vamos lá, João. Não, eu estou cometendo uma injustiça e uma gafe enorme, que eu ia falar, no fim, voltei e não continuei. Depois que o Toninho rompeu com o prefeito, quem assumiu a Secretaria de Planejamento foi o Fuad Cury. Inclusive, foi na gestão do Fuad que foi instituído o CMDU. Tá? Então, me desculpem aí que eu não dei continuidade à fala, eu me perdi com relação ao PPDI, etc., e eu ia falar logo em seguida ao Toninho e com relação ao Gilberto Pascoal, e o último mesmo tinha sido o Toninho, né? Foi o Toninho, depois o Fuad, e depois o Fábio Bernils, quer dizer, anterior ao Fábio Bernils, o secretário de Planejamento de Campinas foi o Fuad Cury, pai dos nossos amigos aí, Alan Cury e Karina Cury. Sabe quem eu lembrei também, João? Me desculpem. Oi. A Silvia Faria, né? Ela não é arquiteta urbanista? Não. Um pouquinho só, Gisela. Antes, o João falou do Fuad até mim, mas, na verdade, teve o Gilberto Pascoal nesse meio tempo aí todo, né? Ele participou, sim, em algumas... Ele, inclusive, fez a lei de 88, né? A lei de uso e ocupação do solo de 88, e ele teve, sim, essa situação. A questão de ser arquiteto ou não na secretaria, a princípio é assim, é uma atribuição profissional nossa exatamente esse tipo de coisa, né? De assumir um cargo público onde a gente tem a função, né? Essa história de que é uma prerrogativa do prefeito de ele indicar quem ele quiser, né, por acordos políticos que existem, a gente sabe muito bem que hoje assim as eleições é um conglomerado de partidos que se unem, todo mundo disputa uma vaga na administração, né, no executivo. Então, isso gerou esse tipo de coisa que, muitas vezes, isso acaba se perdendo, né?
Então, fica muito difícil a gestão disso. O que acontece? Isso desgasta a estrutura que a gente tem hoje, como eu falei na entrevista, que é totalmente horizontal, né? Desgasta essa estrutura e quando você quer retomar isso, você não consegue mais, né? Por exemplo, fizeram toda a remodelação da legislação, revogaram um monte de leis que o planejamento tinha feito, mas não revogaram resoluções e decretos que outras secretarias fizeram e que hoje eles estão em vigor. E aí você entra com o projeto, eles resgatam isso. Então, o que houve aí nesse meio? A gente tem que entender que a Secretaria de Planejamento, dentro de uma estrutura, é a Secretaria meio, né? Se ela é meio, ela tem que fazer o meio de campo, ela tem que ligar as coisas, ela tem que estar atenta, por exemplo, esse decreto foi o Condepac que deu, esse decreto foi outro lugar que deu, não está mais valendo, então nós temos que chamar e resolver isso, revogar isso. Isso não é feito. Isso que eu falo que é o trabalho de gestão, né? Que a gente não vê acontecer. A gestão que eles fazem é revogar aquilo que a secretaria propôs. Agora, o que as outras secretarias... isso não é meu, né? Então, é caso de outra secretaria. Como não é seu? Secretaria de Planejamento, secretaria meio, tem que fazer esse meio de campo, tem que fazer todas essas leituras, né? Para exatamente não ter esse tipo de problema que a gente tem hoje. Levanta uma situação que já nem existe mais, mas a resolução está lá dizendo que não pode, né? Então, é complicado esse tipo de coisa. E Campinas fica patinando em cima disso, né? E não vai para frente, né? Concordo totalmente, Fábio. É a realidade mesmo. Muito bom ver a galera chegando aí, a Maria, a Tereza, o Marcelo e alguém mais aqui. O pessoal da Coab aqui também entrou, além da Gisela, e a Gabriela Possari. Muito bom. Deixa eu só responder para a Gisela, aquela pergunta, falou da Silvia Faria. A Silvia é arquiteta, mas a Silvia não esteve, se eu não me engano, no planejamento. Ela esteve na Secretaria de Urbanismo, assim como na época do Hélio teve como é que é o nome dele? Eu estou tentando achar na internet aqui. Jarreta. O Hélio Jarreta. O Hélio Jarreta também era arquiteto urbanista, também teve no urbanismo. Jarreta foi do Peru, né? É uma parte aqui. Concordo, Tereza. Não, isso. Pessoal, a Silvia, inclusive, ela foi secretária de obras, né? Quando eu era secretária de planejamento, ela era secretária de obras, né? Uhum. Então, ela também cuidava, assim, da parte de aprovação num determinado momento, né? Pessoal, uma outra dúvida aí para vocês que têm muito mais experiência em conhecimento, nessa ideia de escritório de planejamento, é para ter também um banco de dados, assim, com os projetos que a secretaria já tem estruturados, ou em várias fases de estudos, e o pessoal poder ter acesso, é isso? Uma das coisas? Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Essa é a grande... O que a Secretaria de Planejamento gera de dados para nós? Nada. A gente teve, com muito tempo depois, o zoneamento online, que é muito legal, que funciona super bem, nos dá umas informações, mas dados exatamente que são próprios da questão do planejamento urbano, a gente não tem mais, né? Isso é questão, sim, para o escritório fazer, né? Se você vai no IPUC hoje, você tem todos os dados de Curitiba, um exemplo, né, ali colocados, né? Então, você tem todas as informações que você precisa. Se você quer formatar um empreendimento em Curitiba, através disso você consegue ver tudo, né? Então, isso faz parte exatamente do escritório de planejamento. É fundamental ter essa situação de dados. Seria um banco de dados e de projetos da própria prefeitura, pessoal? Sim, tem. O escritório, o instituto lá faz projetos urbanos,
né? Então, hoje, no menor porte, porque, lógico, Curitiba já desenvolveu, mas eles continuam efetivando projetos, né? Tanto na área urbana, na área ambiental, eles fomentam isso, né? E é isso que o escritório tem, é esse que é o papel que o escritório tem que ter. Obrigado, Fábio. Você imagina a gente definindo novos viários aqui, estruturais aqui dentro da cidade de Campinas, a quantidade de intervenção, né? Muitas vezes você tem desapropriações, você tem que ter um debate intenso, né, com a sociedade sobre isso. Isso antes de virar um projeto, né? Antes de virar qualquer coisa. Aí você tem a questão de levantamento de dados, né? No caso da demanda, né? Se existe demanda hoje na cidade para fazer tal qual intervenção, se é uma coisa ousada ou não, né? Levantando a hipótese aqui do VLT, por exemplo, que a gente teve um case aí no passado que não deu certo, mas que algumas cidades hoje já estão com... Rio de Janeiro, por exemplo, está mudando lá o modal. Depois acho que o Fábio, o João pode falar mais sobre isso, do BRT para o VLT. Então, assim, as mudanças são intensas, né? Estão acontecendo aí ao redor do mundo, e a gente tem que ter um órgão, né, uma estrutura dentro da administração que esteja antenada com essas tendências e mudanças e se antecipando, né, e fazendo essa provocação para o poder público para ver quais caminhos a gente vai seguir, né? E isso a Secretaria de Planejamento atualmente não tem nenhuma competência para fazer isso, né? Esse é o grande desafio da gente conseguir ter uma estrutura dessa e fazer isso funcionar, né? A Tereza acho que levantou a mão, né? Sim, é uma dúvida. Desculpa se já foi discutido tudo isso, mas eu não consegui participar das outras, que eu não estava por aqui em Campinas, e nem com internet. Tem vários processos, acho que o Fábio vai saber me responder. Vários processos que a gente tem arquivado, ou que já passaram por estudo do CONEMA, se não me engano, um deles é do Santiene, que está nessa onda também, com esse negócio, o fatídico lá. No começo do processo, acho que 2004, 2005, ele passa pelo Fábio como escritório de planejamento. E até é dado uma posição X e a prefeitura faz exatamente o Y. E eu nunca entendi o que esse escritório de planejamento que está nessa papelada, posso mandar para vocês, tem a ver com o desenvolvimento das coisas dentro da prefeitura no planejamento e urbanismo. Se tem alguma coisa a ver com aquilo, ou se é diferente, enfim, eu não consegui entender ainda. Fábio, responde. Foi na época que você foi secretário, né, Fábio, que Foi. Eu conheço bem essa história. Assumiu a pedido do Toninho como montando o escritório de planejamento. Na verdade, aconteceu o seguinte, o Araquém era o secretário de planejamento. Eu, quando entrei na prefeitura, eu fui assessor na diretoria de urbanismo, assessorei o TOCA, depois fui para a Secretaria de Planejamento assumir a diretoria do DECOM, e aí trabalhei com o Araquém, trabalhei com o Badaró, trabalhei com o Nelson Marques, trabalhei com a Emília, né, que faz parte também, que ela era diretora do meio ambiente, e quando acontece... Esse é o grande problema da administração direta, né? Há uma composição política, né? Houve uma composição política que teve que retirar o Araquém da secretaria para dar o cargo para um partido que estava apoiando o PT naquele momento, né? Que foi o Oswaldo de Oliveira, que assumiu, que acho que era o PPS, eu acho, tá? Se alguém tiver alguma... correção, por favor, faça, né? Eu acho que era o PPS na época. Isso foi feito, então a gente saiu, mas naquele instante a prefeita não queria perder o que a gente estava
discutindo e levantando como ideia, que ainda era uma coisa interna, não era público, né? Mas a Isalene queria manter isso. Então, havia essa possibilidade, e foi criado, entre aspas, um escritório de planejamento meio na sombra, vamos ser bem claros assim. E a gente, que o Araquém era, vamos dizer assim, a cabeça desse escritório, né? E a gente trabalhava em equipe. A gente começou a desenvolver, então foi até muito interessante, porque começaram a vir para nós, antes do projeto entrar, como qualquer empreendimento entrar em Campinas, vinha para nós para a gente fazer uma pré-análise simplesmente urbanística daquilo, né? E a gente fez esse trabalho e continuamos estudando a legislação. A ideia de centralidade urbana veio daquela época, né? Nós discutimos uma organização territorial de Campinas baseada nas centralidades urbanas, né? Que era um conceito um pouco diferente do que está sendo colocado hoje. Centralidade hoje está sendo jogada de uma forma mais como uma modernidade contemporânea do urbanismo do que propriamente algo efetivo no território, tá? Inclusive, no caderno inicial que a prefeitura fez do plano diretor, no caderno de subsídios, né, há alguns levantamentos de algumas centralidades que são completamente equivocadas, né? Mas isso é outra questão. Então, ocorreu esse fato. E aí, lógico que tem toda uma situação que é diferente do nosso ponto de vista, né? Porque você entra na situação legal, você entra na situação de questões de aprovação, e muitas coisas se perdem ali. Nós não tínhamos exatamente, vamos dizer assim, o domínio. A gente, na verdade, mais palpitava do que propriamente era uma situação efetiva, né? Foi criado quando houve o rompimento com o PPS, em determinado momento, que era praticamente quase véspera de eleição, eu assumi a Secretaria de Planejamento. Foi nesse instante, né, que eu assumi. Inclusive, foi numa época, eu tive praticamente um mês para tentar arrumar a casa, porque depois de um mês tinha o período de 6 meses de eleição, que você não podia fazer absolutamente nada, né? Você tinha que tocar as coisas conforme as coisas iam andando, né? Pela legislação de eleição, né? Então, isso foi o que ocorreu, entendeu? Naquele instante, inclusive, a gente queria sair da prefeitura, né? A gente, lógico, aí já trocou e tal, eu não sei, mas a Isalene pediu para a gente e criou essa situação. Até hoje, eu acho que no site da prefeitura ainda consta ligado ao gabinete e ao escritório de planejamento, né? Se me falha a memória. A Tereza é muito bem informada sobre essa questão, ela pode até atualizar. Mas até um tempo atrás, isso ainda existia, né? Mas, na verdade, foi mais criado em função disso, não teve exatamente uma efetividade, né? O Carlos levantou a mão. Primeiro, boa tarde a todos. Aí, desculpa o atraso. Eu fiquei umas 2 reuniões aí afastado, passei por um procedimento cirúrgico, mas está tudo bem. E eu queria já trazer a título de proposta, né, o que é muito importante. A gente saiu de uma reunião, inclusive da Comissão de Planejamento, a Tereza também estava lá, da Comissão de Planejamento do Condema agora. E nós estamos estruturando a Conferência Municipal de Meio Ambiente para o ano que vem, estamos estruturando as pré-conferências agora para a conferência o ano que vem. E uma das coisas que eu coloquei lá que seria imprescindível para a gente transversalizar para a sistematização dos conteúdos e o texto básico que vem agora para ser aprovado lá da conferência, era a gente incluir um tema que a Agenda 2030 no COP já vem discutindo fortemente, e o ONU Habitat já implementou também na estrutura dele para se falar sobre a questão urbanística das cidades, né? É a organização institucional, como a professora Emília resgatou bem a nomenclatura para mim na reunião. E ela resgatou porque a gente colocou como subtema essa questão da
organização institucional do município, e a sua transversalidade na questão da Agenda 2030, justamente no ponto em que eu coloquei esse debate que está sendo trazido na reunião de hoje aqui. Essa demanda já foi pauta do plano diretor, já foi pauta de reuniões antes da discussão do plano diretor por parte de várias entidades que são do setor, inclusive profissional, Instituto dos Arquitetos, Secov, Sinduscom, a Bicamp, o pessoal aí que está mais no dia a dia da parte técnica, né? Quem necessita do poder público para poder aplicar a legislação nos seus projetos. E a dificuldade não é aplicar a legislação, a dificuldade que a gente tem é na contrapartida da gestão pública, que ela é letárgica, tem interpretações diversas por parte de técnicos, e aí cria uma celeuma, uma dificuldade muito grande para os especialistas e os profissionais poderem atuar. E cria, inclusive, né, Tereza, a insegurança jurídica que a gente se confronta, seja no próprio CMDU, seja no CONDEMA, no CONSEMA, e aí vai por diante. Isso a gente tem que... Esse escritório é muito importante. E uma das coisas que eu gostaria de trazer para que os colegas, principalmente o professor João, o próprio Fábio, o vereador como o nosso capitão aí nesse processo todo na Câmara da Frente Parlamentar nesse período, é de que a gente tem um escritório de planejamento urbano e meio ambiente. E a pauta, se for uma autarquia no futuro, que a estrutura ambiental, a estrutura de profissionais da área de meio ambiente necessariamente estejam incorporados nesse escritório, porque elas não se dissociam mais hoje. Os colegas que são profissionais da área, o professor João Verde está lá na universidade, lecionando isso o tempo todo, sabe, inclusive, das especializações que a universidade vem trazendo cada vez mais em transversalizar toda essa diretiva, né, da questão da sustentabilidade no processo do ecourbanismo, etc. e tal. Eu mesmo estou desenvolvendo dentro da minha empresa agora um projeto de ESG voltado só para projetos arquitetônicos e urbanismo sustentável, aproveitando para trazer retorno financeiro, inclusive, para quem investe tão pesado no licenciamento, nas compensações, nas mitigações, e isso acaba é um item que é mensurável e ele acaba não sendo considerado para contabilizar nas empresas que têm capital aberto, que são da área de incorporação imobiliária ou construtoras, mas eu não vou entrar nesse detalhe, eu acho que isso já é pauta aí dos colegas. Mas eu queria deixar esse ponto claro, né, pelo que a gente vem acompanhando, que é importantíssimo que nós coloquemos na estruturação do escritório o viés meio ambiente como um divisor aí, né, entre o urbanismo e a questão ambiental. Elas têm uma sinergia gigantesca. Em termos de legislação, a legislação ambiental ela é muito rica e muito grande, e tem se buscado cada vez mais um alinhamento entre a legislação urbanística com ambiental, justamente para que a gente possa ter uma facilitação na elaboração dos processos com uma lei, uma legislação clara, ou com normativas e normatizações, regulações, resoluções que também deem maior clareza ao entendimento da lei, que esse eu acho que é um grande ato que nós temos fortemente no processo de desenvolvimento para o setor urbanístico, para o setor de planejamento e para esse setor da construção, que é, na verdade, o setor mais importante da sociedade. O setor da construção é o setor que ele movimenta todo o outro mercado financeiro, todo o outro mercado de economia. É emprego, geração de negócios de matérias-primas, geração de indústria, bom, por aí vai, eu não vou precisar falar aqui que todo mundo é especialista, né? Era uma contribuição que eu gostaria que fosse considerada no processo. Obrigado. Fábio? Carlos, muito boa a tua colocação. Eu gostaria, inclusive, de citar, apesar de elas não estarem participando aqui, pelo menos eu não estou vendo todos aqui, mas quando eu assumi a Secretaria de Planejamento, ela era Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, né? E lá a gente tinha exatamente duas pessoas que
levantaram praticamente essa questão ambiental em termos legais, que foi a Andréia, né? Vocês conhecem muito bem, e a Silvia, né? Elas me apresentaram a ideia de colocar um código ambiental quando eu era secretário, que, na verdade, ele evoluiu na questão e hoje é o licenciamento ambiental. Tá? Eu falei para elas o seguinte, a nossa posição era de não ter duas legislações, né? A legislação urbana e a legislação ambiental. A gente tinha que juntar as duas coisas. A concepção da cidade não é fragmentar, é simplesmente juntar as duas coisas, né? E a gente tinha que trabalhar em conjunto para a legislação urbanística ter os valores ambientais intrínsecos nela, né? Isso que eu comentei com elas, que seria importante a gente tocar isso. Infelizmente, isso não teve continuidade, teve um novo governo e, na sequência, foi criada a Secretaria do Verde, ou Secretaria de Meio Ambiente, separada de planejamento. Aí apareceu toda essa situação. Isso, na verdade, para nós, arquitetos e urbanistas, é fundamental. O João Verde está aí, também pode falar, o Paulo mesmo pode falar, como arquiteto, que essas coisas, na verdade, não são em linhas paralelas, elas são juntas, né? Elas têm que ter o mesmo objetivo. Isso acontece em muitas cidades, né? E a gente tem... Então, esse conceito não são coisas separadas. Então, fica essa briga que a gente hoje vive discutindo, né? A Tereza sempre levanta apontamentos exatamente dos conflitos, né? Que tem isso, porque são duas linhas paralelas que só vão se encontrar no infinito. No infinito não nos interessa, porque nosso momento é agora, né? Então, a gente sempre foi contrário a esse tipo de posição, né? A gente tem que, sim, fazer uma coisa conjunta, né? A legislação urbanística não pode deixar a questão ambiental de lado, não pode deixar a questão de mobilidade de lado, não são fragmentos. A questão da mobilidade é com a INDEC, a questão ambiental é com a Secretaria do Verde. Não, isso não existe mais. Né? Nós temos que parar com isso. Nós estamos sofrendo em Campinas, que é uma cidade top, né? Vamos dizer assim, que as coisas acontecem, que há interesse econômico pesado em cima, e a gente fica com essa divisão, né? E isso não pode mais existir, né? Aquilo que eu falei das contrapartidas, você levantou uma outra situação. Contrapartida é uma coisa muito simples de ser resolvida, desde que você tenha a leitura do todo da cidade e apontar exatamente o que cada lugar precisa, seja ela de mobilidade, seja ela ambiental. Então, isso fica muito claro. Então, você estabelece a contrapartida. O Marcelo está aí, que é um empreendedor, quando ele vai fazer um empreendimento, se ele sabe, olha, aqui eu vou ter que fazer isso, isso, isso. A minha conta fecha, mesmo com essas contrapartidas, entendeu? Então, isso são coisas que a gente precisa elaborar. Isso nós não temos. Hoje nós temos o GAP, que é um ajuntamento de todas as secretarias e todo mundo pede aquilo que é necessário para cada secretaria, mas isso não tem a ver com o território da cidade, né? Então, é uma coisa extremamente complicada. Nós estamos perdendo um tempo e perdendo dinheiro e perdendo investimentos que poderiam vir para a cidade de uma forma assim absurda, né? É nesse contexto, Carlos, é que eu acho, mas eu sou totalmente de acordo que a legislação urbanística não pode ser paralela à legislação ambiental. As duas têm que funcionar em conjunto. Tereza? Vamos lá, eu e as minhas questões sempre, né? O grande problema da prefeitura é que nenhuma secretaria se conversa. Isso lá em 2000 no negócio das antenas. Essa foi a conclusão. Não sei se vocês lembram na Câmara. A conclusão. Nenhuma secretaria se conversa, cada uma dava uma licença de um lado, cada um fazia o que queria. Resultado daquilo, não precisa mais de licenciamento. Foi essa a conclusão daquele... Não lembro se foi uma CPI ou o que foi, tá certo? Então, era tão complicado que aí cancela tudo e para tudo.
E a prefeitura, pode ser que eu esteja falando alguma besteira, mas é a impressão que a gente tem do lado de cá, do meio ambiente, pelo menos, que a gente tem aqui. A prefeitura, ela se move, ela trabalha apenas, exclusivamente, com licenciamento e aprovações. Zero de planejamento, seja de qual secretaria for, meio ambiente, planejamento, urbanismo. Então, fica uma coisa que é uma burocracia, é um balcão de carimbo. Você tem que ter um planejamento para você ver que lado você corre, não é? Que desenho que você faz, ou, enfim, qual é a norma que tem que ser seguida. Agora, você ouve... eu não sei qual foi o último evento da prefeitura, de diretriz viária, de mudar a gleba, enfim. Eles querem fazer isso tudo antes. Quer dizer, não fazer antes, eles querem fazer isso depois, conversando com os empreendedores, que foi discutido no CMDU, né? Eu não sei se eu entendi direito. Mas, então, se você tiver um planejamento, a pessoa vai ter que se encaixar naquilo. A cidade é isso. Planejada desse modo, ela vai ser direcionada assim, ela vai ter que cumprir isso, isso e aquilo. E não ir acertando conforme quem entra no pedaço. E outra coisa, as contrapartidas que vocês falaram não são cumpridas. Vocês entram na página do GETAC da prefeitura, vocês vão ver, 2010, 2011, 12, 21, tanto faz. Aquela escola sabe está funcionando sem licença de operação. O Santander não aumentou a avenida. Ninguém tem esgoto ali. O CPEM tem esgoto, tem fossa para 750 pessoas. Eu sempre falo isso. Eu tenho filmado. Tudo isso que eu falo, eu tenho documentado. Então, assim, é uma brincadeira, né? O GAP serve para quê? Só para cumprir tabela. Você pega os processos dele, eles são idênticos. Tem 6 ou 8 secretarias, eles são idênticos. Todas as páginas, é carimbo, copia e cola. Então, é uma piada, né? Se quiser tudo isso, viu, Paulo? O negócio é complexo, né? É muito complexo, falta gestão, falta definir o papel de cada um ali, e essa separação de poder, ele também segue uma estratégia onde você consegue, de uma forma não clara, fazer com que as coisas aconteçam de jeito, às vezes, não republicanos, né? Tudo isso, com a criação desse instituto, desse escritório, poderia ser evitado de outras maneiras, né? Mas nesse quesito aí, eu gostaria de ouvir a Gisela um pouco, até para fazer, ela fez alguns comentários aqui, e também como que ficaria a questão da Coab nisso tudo, né? A gente conversou aí do meio ambiente, fazer casadinha com planejamento, e como é que fica a Coab nessa história? Obrigada pela indicação aí. Não, eu acho assim que eu posso falar sobre a Coab, não sei quem mencionou uma autarquia, né? Eu acho que não seria esse o modelo jurídico do Instituto, porque a Coab, ela faz parte da administração indireta, né? Assim como as autarquias, ela é uma sociedade de economia mista, mas mesmo assim ela está atrelada ao governo, assim, vamos dizer assim, né? Ao prefeito, a administração direta. Eu acho que esse instituto, esse escritório deveria ser à parte, vamos dizer assim. Eu não sei como é feito isso, talvez o João possa explicar, o João Verde, né, como é em Curitiba, mas eu acho que a grande vantagem dele é porque ele seria técnico e ele seria permanente, né? Poderia continuar governo após governo, poderia ser planejado a longo prazo, né? Os projetos da cidade, etc. Eu acho que esse é o grande diferencial. Acho que os membros poderiam ser eleitos. Eu não sei como seria a estrutura jurídica, mas com certeza, na minha opinião, a autarquia, a sociedade de economia mista, eu acho que não funcionaria. E quanto à Coab, o que eu posso dizer de experiência própria, a nossa lei, essa questão da falta de integração nós sentimos na pele. Foi realmente um trabalho bem difícil até a gente conseguir, né, aprovar a lei, etc., porque, né, é aquela coisa, né,
cada um está muito voltado ao seu próprio cercadinho, vamos dizer assim, né? O verde defende as ideias, né? O planejamento, as ideias do planejamento, e que muitas vezes, né, não tem, vamos dizer assim, não tem a visão de interesse social no caso da Coab, e cada um vê o seu e, né, não, né, é muito difícil. Eu acho que falta isso realmente, essa visão do todo que o Fábio comentou. Eu acho que esse escritório daria toda a condição da gente levar adiante, né, dessa forma, é a minha opinião. Muito bom, Gisela. João, Posso? Fábio, pode falar, Fábio. Rapidinho. Legal, Gisela, você comentou um ponto importante que eu particularmente achei um absurdo a nova legislação de uso e ocupação do solo não ter incorporado a lei de habitação de interesse social junto, né? Faz parte, é a mesma lei, né? Então, você vê, você citou exatamente isso. Vocês sofreram com uma lei paralela de outra secretaria, e que é exatamente isso. E talvez isso não tenha sido colocado pela Secretaria de Planejamento, porque era outra secretaria, não era, isso não é nosso, é de habitação. Meu, essa visão não pode mais existir no dia de hoje, né? A lei de interesse social faz parte, sim, da lei de uso e ocupação do solo. É tudo uma coisa só, não pode ser uma lei distinta, né? E a gente tem um histórico aqui em Campinas de fazer leis, né? Plano diretor, aí tem a lei de uso e ocupação do solo, tem a lei ambiental, tem a lei de ex, quer dizer, fica tudo fragmentado, né? Felizmente, na legislação de uso e ocupação do solo, a gente tirou a lei do PGT, que era outra lei que a gente tinha no meio do caminho, né? Pelo menos essa eles tiraram, né? Mas, mesmo assim, falta essa integração. Então, você fica com coisas paralelas. Aí mudam as coisas e não muda uma lei, né? E fica tudo muito complicado, né? Isso é falta de gestão, é falta de planejamento, é falta de pensar a cidade como tem que ser pensado. Não é porque é outra secretaria que... Não, tem que chegar na outra secretaria, sentar e conversar. Secretaria, é isso que eu falo. Secretaria de Planejamento é meio, tem que fazer esse meio de campo com todos. Concordo. Por exemplo, Concordo. nós temos um outro problema, só para completar, Gisela, nós temos um outro problema. Por exemplo, Secretaria de Finanças tem um cadastro, Secretaria de Planejamento tem outro, né? E a gente fica se debatendo o tempo inteiro com isso. Qual que vale, afinal, né? Olha que coisa maluca que a gente tem na cidade. 2 cadastros, né? Porque eu arrecado, não, mas eu não considero o que você considera. Quer dizer, é uma coisa assim que não dá mais para a gente pensar. Nós somos Campinas, cara. Nós somos Campinas, não somos uma cidadezinha qualquer que isso pode acontecer. Entendeu? Está na hora disso mudar. Não dá mais para a gente aguentar isso. Pode falar, Gisele. Não, era só isso, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Eu acho que a gente precisa de mais gestão e menos leis, sabe? Eu acho que a gente precisa gerenciar as leis que a gente tem, né? Fazer. Eu penso como você. Marcelo? Obrigado aí. É realmente excelente aí o posicionamento de vocês. Eu queria só também perguntar se vai ser feito algum relatório dessas reuniões, Paulo, e, né, para ter isso, né, cada vez mais no papel, para tentar dar continuidade nisso. E a outra dúvida que eu tenho é se um escritório de planejamento, como é uma corrida que a gente já larga atrasado décadas, né, muito provavelmente, se você já começa pensando no futuro. Então, é projetar para 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque senão você nunca chega, né? Porque o atraso é muito grande. A ideia é essa, né, Marcelo? Projetar para os 10, 20, 30, 50, 100 anos. Campinas um dia vai ter metrô, não vai? Vai ser daqui 50, 100, 200, não importa, né? Tem que provocar e ir atrás de dados para que a gente possa fazer essas previsões, né? E ir se preparando, porque
A gente sempre está em vez de planejar, a gente está no fazejamento, né, como diz o João Verde, e custa muito caro o fazejamento, né? Então é muito mais barato planejar, né? Mas por falta de ter essa estrutura, a gente acaba sempre pagando mais caro, né? E nós vamos sim ter isso por escrito, né? Toda reunião tem a sua ata e no final a gente vai ter uma espécie de relatório aí para estar propondo essas ações práticas, né, para o governo, Poder Executivo. Então faz parte aí do nosso escopo. O João Verde levantou a mão. Legal, obrigado. Ligar o som aqui. Eu queria falar em cima disso que a Gisela falou, o Fábio também, essas perguntas que estão vindo. Eu acho que, na verdade, o Instituto de Planejamento ele acaba sendo uma autarquia. O prefeito vai ter um certo mando, não tem como estar completamente dissociado, porque também o prefeito não, de uma certa forma, não vai ter um controle político, ou não vai ter um apoio político, ou não vai receber com bom grado o que estiver sendo feito, o que estiver sendo planejado. Eu acho que tem que haver uma interação. Tem que haver, antes de tudo, um reconhecimento, um respeito. O prefeito tem que reconhecer o papel do escritório de planejamento e trabalhar em função disso. O que nós discutimos é que, às vezes, a própria diretoria ela pode ser escolhida ou eleita ou votada em cima de um grupo, né, uma diretoria, que pode o nome ser levado para uma lista tríplice para o prefeito escolher. E pode ter, inclusive, os mandatos desvinculados do mandato do prefeito. Então, muda no meio do mandato do prefeito, muda a presidência. O IPUC, na verdade, a estrutura dele sempre foi de 1 ano, 2 anos das presidências. As presidências sempre tiveram à frente 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Não era uma coisa assim direta. Mas sempre existiu, de uma certa forma, por um bom tempo, o respeito por parte do poder público com relação ao funcionamento. Eu enxergo, visualizo que esse instituto ele teria uma estrutura ou funcionaria, como, por exemplo, funciona a Sanasa em Campinas. A Sanasa é uma autarquia que tem o comando do saneamento na cidade. Sabe, não vai se discutir se a rede de água, a distribuição, a maneira que toda a infraestrutura é refeita, onde vai o investimento da substituição de infraestrutura, de encanamento, de esgoto, rede de esgoto, etc, etc. A Sanasa ela tem uma plena condição de decisão sobre o seu mando, sobre o seu papel. E tanto que é uma das melhores empresas de saneamento do Brasil. Nós não podemos deixar de discutir isso. A gente pode até discutir o custo da água, etc., né? Embora até o próprio Paulo Gaspar falou que a água de Campinas é uma das águas mais caras do Brasil, mas eu já andei pesquisando e eu vi que não é, e até pela qualidade da água que nós recebemos, se a gente for ver as contas que nós pagamos normalmente, né, comparar com conta de luz, com conta de telefone, com conta de celular, com o gasto mensal com IPTU, com outros gastos que a gente TV a cabo, o que é mais barato é a conta de água, pelo menos no meu caso, na minha casa. Né? Mesmo, claro, uma casa maior, é um consumo maior. Mas a minha conta de luz é mais de 2,5 vezes do que o valor da minha conta de água na minha casa. Então, e um bem tão imprescindível como a questão do saneamento. Né? Muitos estudos dizem que cada real investido em saneamento economiza de R$6 a R$8 em saúde pública, porque a sociedade fica mais saudável, né? Não tem tantos problemas. Eu queria também comentar sobre a entrevista que eu dei hoje de manhã para a TV Bandeirantes. Deve ir ao ar amanhã, ou no Jornal da Hora do Almoço, ou no Jornal da Noite. Eles estão fazendo um trabalho sobre o aniversário de Campinas, os 248 anos de Campinas, que vai ser comemorado amanhã. Então, esse programa deve ser levado ao ar,
justamente me fizeram uma entrevista sobre a questão do planejamento urbano, né, e perguntando sobre as tendências, né. E uma das coisas que eu falei foi justamente essa questão política que atrapalha a questão do planejamento e a questão de falta de visão dos políticos com relação à necessidade do planejamento e ao conhecimento sobre o urbanismo, né? Que a sociedade como um todo, na grande maioria, ela é analfabeta com relação às questões urbanas e às questões urbanísticas, né? E eu coloquei exatamente sobre isso. E eu coloquei a necessidade das cidades se reinventarem, porque nós estamos hoje recebendo os conflitos e os problemas que começaram ao longo de toda a gestão da cidade, da vida da cidade, da história da cidade, mas principalmente no decorrer do século XX, com o planejamento, a má gestão que foi feita, o mau planejamento que foi feito, que começou, inclusive, com a arquitetura moderna, com a subdivisão da cidade em zoneamentos, em partes, né? Partindo a cidade com área residencial, área comercial, área de lazer, área industrial, e tudo dependendo do automóvel para se locomover. Então, falei muito a respeito disso, da necessidade da cidade se reinventar e da gente, toda a sociedade está participando dessa reinvenção. Cabe aos urbanistas chamarem para si essa responsabilidade, cabe ao prefeito e aos políticos reconhecerem a necessidade e o papel dos urbanistas, como o próprio Fábio Bernils colocou aí, da necessidade de ter profissionais como um arquiteto, como eu mesmo falei hoje na entrevista, né? Eu posso dar opiniões sobre questões médicas, mas eu não vou assumir uma secretaria de saúde ou um hospital como um arquiteto urbanista. E eu acho que isso teria que ser respeitado, cada profissional na sua área. Então, é isso que eu queria colocar. Eu não sei se nós vamos ter tempo de fazer a apresentação sobre Curitiba, que nós temos 1 hora, só a minha apresentação às vezes demora um pouco mais do que isso, ou quase isso, mas eu acho que a nossa conversa aqui, o nosso debate, está indo por um caminho muito importante, né? E eu acho que é a função mesmo desta frente parlamentar de estar instruindo a sociedade e disseminando a discussão e o debate e a troca de ideias, uma troca de ideias saudável, para a gente poder chegar. Não mais eu falo a cidade que queremos, mas eu acho que a cidade que precisamos. E a cidade que precisamos tem que ser uma cidade, como eu já falei até em outras reuniões aí do nossa frente parlamentar, né? Como dizia o Jaime Lerner, né? Que tem que estar pautada num tripé, né? Sobre a mobilidade, a sustentabilidade e a coexistência. A cidade tem que estar pautada nisso, né? Então, as questões ambientais estão com relação à sustentabilidade, o transporte público com relação a diminuir aí a questão dos gases de efeito estufa, a coexistência é a habitação, a sociedade está integrada, está morando junto, né? Então, eu espero que hoje eu falei 40 minutos, a entrevista foi de 40 minutos, teve muitas coisas que eu queria colocar e acabou não dando tempo, os assuntos são tantos, né? As proposituras são tantas, né? E eu espero que vá ao ar, né? Muito triste a gente falar 40 minutos e eles colocarem 2 frases nossas no ar e não dar andamento ao debate. Mas por isso mesmo que nós temos a nossa frente parlamentar. E só salientar aquilo que o Marcelo Goraep estava falando, nós temos os programas gravados. Então, isso vai ficar no YouTube, vai ficar gravado para a sociedade como um todo, lá dentro da sua vontade, do seu interesse, está aprendendo, está conhecendo e está sabendo o alto grau elevado de debates que nós estamos tendo aqui. Muito obrigado. Parabéns, João, aí pela entrevista. Com certeza a gente vai aprender mais um pouco aí com as suas explanações. E antes de eu passar para o Carlos e para o Marcelo, e depois a gente vê aí a questão do tempo e da sua apresentação, só queria fazer uma observação em relação à sua
o exemplo do modelo da Sanasa, né? Ela é, sim, uma das águas mais caras do Brasil, porém, é uma empresa de excelência, como você mesmo frisou, e as nossas críticas em relação à Sanasa, que eu acho que não deve acontecer no escritório de planejamento, seria a ingerência política dentro da empresa, ou seja, o uso político da empresa. A gente sabe que ali tem muito cabide de emprego, e a falta de transparência e compliance, né? No caso da Sanasa, como é uma empresa de sociedade mista, e que ela pode, inclusive, prestar serviço para outras cidades no sistema de abastecimento, seria vital que mudasse a forma da estrutura de gestão da empresa, né? Isso poderia acontecer, por exemplo, abrindo o capital da empresa, trazendo compliance na sua administração e evitando a ingerência política. Então, um dos maiores medos nossos para se criar um escritório de planejamento é evitar esse uso abusivo, né? Essa ingerência política e esse uso político da empresa, que isso a gente não deveria ter mecanismos para se evitar, né? E no caso da sociedade, diferente do escritório, ela presta serviços, né? Ela vende serviços. Então, ela tem uma nuance diferente, mas é um bom exemplo também para a gente equiparar aí. Então, quem levantou a mão, Carlos, né? Depois o Marcelo. Dá só uma parte para mim, Paulo. Eu acho que o escritório de planejamento venderia serviço também para a Prefeitura de Campinas. Venderia projetos, venderia, sabe? Eu não dissocio muito com relação a isso. Perfeito. Tem o Carlos, o Marcelo, a Gisela e o Eduardo. Vamos lá. Então, o IPUC ele é um .org, né? Ele tem um vínculo com a administração porque há uma remuneração por parte de uma lei. Eu até copiei ela aqui, vou mandar para o pessoal. E tem uma lei municipal lá que estabelece o vínculo de funcionários públicos técnicos que fazem parte do Instituto e que esses são remunerados pela administração pública. E como o professor João colocou, nós temos também a questão da contratação, né? O Instituto, já quando ele nasceu lá atrás, ele nasceu para dar um suporte, né? Na década de 60 lá, para dar um suporte na estruturação da cidade, e ele tem um papel muito mais amplo na estrutura lá, né? São vários serviços, além de planejamento urbano, né? Estruturação de política pública, planos setoriais, programas e projetos, legislação de zoneamento, né? Instrumentos urbanísticos, sistemas de monitoramento, sistemas de gestão democrática, até plano de governo e, principalmente, todo o processo de estruturação orçamentária para suportar o que o município vai discutir na sua estruturação do orçamento do município, o Instituto também dá. E são 2 P's, né, professor João? O primeiro P é de pesquisa. Ele também faz um importante trabalho de levantamento de dados, de pesquisas urbanísticas constantes, trazendo, inclusive, todas as novidades tecnológicas, as discussões em universidades, da academia, internaliza isso tecnicamente também, para transformar isso em estrutura, né? Tem a questão, o GeoCuritiba lá, que é uma estrutura, inclusive, de ArcGIS, né? Do GIS, né? Do Sistema de Georreferenciamento, que dá todo um suporte para ele. Então, assim, é um escritório muito rico, e aí ele funciona... ele não funciona como uma instituição paralela, que ela tem um subsídio e coparticipação de técnicos da administração pública, daí remunerados pela prefeitura, mas que ele também tem recebimento de recursos orçamentários para poder desenvolver projetos. Então, a gente não tem que inventar a roda, né? A gente tem que ir lá pegar o modelo lá, ver a nossa legislação aqui do nosso município, né? Nossa lei ordinária e tudo mais, fazer o ajuste, e a gente procurar, claro, aperfeiçoar na medida do possível, sempre é bom, né? A gente colocar aquela cereja do bolo, mas esse é o caminho. Então, eu acho importante. E eu queria, num segundo, fazer um encaminhamento aqui de proposta, se vocês me permitem, né? Mais por uma questão de objetividade, assim. A gente está debatendo muitos itens na frente parlamentar importantes, né? Mas os grupos de trabalho precisam começar a efetivamente desenvolver propostas, né? Eu não vejo, honestamente, Fábio, o professor João e todos os colegas aqui presentes, eu não vejo
de todos os itens que a gente está discutindo, que são importantíssimos, para mim, esse é o item primordial que a gente deveria, num GT, desenvolver já uma proposta efetiva para ela poder ter uma minuta de estruturação, né, e ser um dos primeiros encaminhamentos dessa frente, porque ele é o instrumento fundamental que vai permitir a gente solucionar todas as outras temáticas que nós estamos discutindo aqui, porque a partir do momento que a gente tiver um instituto desse nível, a gente vai ter condições de fazer a produção. O Fábio colocou uma questão importante, que foi o seguinte, você tem, e a Gisela estava falando, né, que é a seguinte, a equipe da administração pública, que você esteve lá, né, Fábio, como diretor, etc., ela está envolvida, o professor Eduardo Coelho, aqui, já lá na universidade ou não, tem a mesma estrutura, você tem o quê? Você tem um papel operacional. Então, toda a equipe técnica de planejamento da prefeitura, por mais que eles tenham um perfil para planejar, o dia a dia deles para efetivar os processos administrativos que estão lá na mesa deles é tão grande que eles não têm tempo e nem cabeça para planejar de fato. Eles planejam em cima do que é vigente em legislação e do que é possível interpretar. Não dá tempo de eles elaborarem. O Instituto, ele vem justamente com uma liberdade para poder fazer isso, né? E ele produz isso de forma constante, e o que é útil vai se colocando dentro de um cronograma, tanto do orçamento do município, como das prioridades do município em termos territorial, né, que é o que a gente demanda. E a gente fala assim, em termos territorial, necessariamente transversalizado pelo pilar econômico, porque é ele que vai subsidiar qualquer tipo de sistema de desenvolvimento para o município que a gente precisa, né? Beleza, Marcelo. Ô, Paulo, dá só uma licencinha para mim, uma parte para o Carlos Alexandre. O IPUC também vende serviços externos. Ele também vende consultorias para cidades do mundo todo, da mesma maneira que durante vários anos eles trabalharam com a consultoria para a montagem do Transmilênio lá em Bogotá. E também com o investimento na capacitação dos profissionais que fazem parte do IPUC. Então, sabe, com apoio para especialização, para doutorado, mestrado e até no exterior, cursos no exterior, etc. Então, é um leque enorme de atuação e tudo isso serve também para trazer mais subsídios para eles estarem trabalhando. Tanto que o pessoal de Bogotá hoje está dando apoio para Curitiba na implantação dos sistemas de ciclovia. E eles também estão trabalhando junto com os projetos de ciclovias de Fortaleza. Então, é uma gama muito grande de trabalho. Obrigado. Bacana. Marcelo? Eu só queria comentar duas coisas rapidinho. Uma que eu acho muito interessante vocês trabalharem com essa ideia do IPUC, que eu acredito que é em Curitiba, correto? Eu, particularmente, acho uma cidade muito gostosa e um exemplo, realmente, acho que no Brasil, de uma qualidade urbanística, né? E também comentar um pouco sobre a questão dos custos, né? A gente que está no mercado aí, né? Campinas é uma cidade extremamente cara, né? Em vários aspectos. E como que vocês veem essa questão do Instituto de Planejamento, não só a questão das contas, né? Como IPTU e água, energia, que às vezes em determinada faixa não fica algo extremamente exorbitante, mas em alguns casos, como no caso de comércio, hoje você vê o centro de Campinas, né? Tem até o grupo aí do Paulo também discutindo isso, que está praticamente inviável o custo que é e o que você tem ali de condição, né, para poder trabalhar e tudo mais, é praticamente inviável. E o enorme esforço, né, desse governo atual também em propor várias situações que obviamente não são perfeitas, mas já demonstra aí um entendimento, né, de que tem que abordar de forma mais profunda isso tudo. Como que vocês veem assim um instituto desse pensando Campinas para desmistificar e acabar com essa situação de um custo Campinas ser tão pesado e tão assustador assim no dia a dia? Marcelo, eu vou dar meu pitaco aqui, assim, é uma pergunta bem complexa que você fez,
porque a questão do Instituto seria o planejamento urbano, claro que no médio e longo prazo ele vai trazer eficiência, sustentabilidade e, por consequência, economia, otimizar os recursos da cidade, né? Então, é uma economia bem aplicada e com sustentabilidade. Agora, as questões do governo atual, os problemas que nós estamos enfrentando, o retrofit aí que vai acontecer para tentar dar um refresco aí na situação do centro de Campinas, é uma situação emergencial, né? São problemas de curto prazo que têm que ser remediados, né? Ao contrário do que a gente está conversando aqui, que a nossa visão aqui é para médio e longo prazo, né? Os problemas de médio e longo prazo, mas a gente não pode ignorar os problemas emergenciais que nós temos hoje, e aí é uma questão de apagar incêndio mesmo. Então, a administração pública tem que utilizar os recursos que ela tem para usar aí, como no caso a lei do retrofit, e essas intervenções que estão acontecendo de modo solto aqui hoje, né, com as armas que nós temos. Agora, a questão do IPTU, custo de vida, implica também outras questões, né, políticas nacionais, estaduais, questão das reformas tributárias, questão eleitoral, política, enfim, é um emaranhado de fio desencapado aí, que é difícil a gente entrar nessa questão agora, mas claro que o custo Campinas ele está atrelado ao custo Brasil, né? E por mais que o município queira se desvincular na questão desse custo, ele recebe uma imensa influência da questão nacional aí, né? Nós temos aí problema de Cracolândia se formando em Campinas, morador de rua, esse tipo de coisa. Não é uma situação só nossa, né? É uma situação nacional, é um problema socioeconômico macro, né? E claro que impacta diretamente a nossa cidade. E o município fica aqui enxugando gelo. Então, essas questões urbanísticas que a gente vai propor, ela de forma alguma vai eliminar esses problemas de Cracolândia e morador de rua, porque não é o urbanismo que vai resolver esse problema. Ele vai mitigar de alguma maneira, ele vai dissipar o problema, ele vai amenizar, mas soluções, todas elas aí que você colocou, e de custo principalmente, implica em várias esferas aí, né? Então, o Instituto ele vai realmente influenciar nisso, mas numa questão de médio e longo prazo, né? A Silvia, na fila. Obrigado. O Eduardo está antes, o professor Eduardo Coelho está antes. O Eduardo está antes, desculpa, e depois a Silvia. Está mudo, professor. Está sem som, professor Eduardo. O microfoninho aqui está com uma barrinha. Agora foi. Sim, mas se a Silvia quiser falar antes, é um prazer. Tá bom. Então eu falo rapidinho. Bom, gente, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Não estou aqui apenas junto com o Fábio e os amigos participando pelo ProURB, mas também pela Associação dos Engenheiros, porque o Saran está com Covid e não pôde participar, e a Silvia também teve outras reuniões, não pôde. Então, eu também gostaria de falar um pouco em nome deles. Bom, eu sempre tive na minha carreira uma visão sistêmica, orgânica, integrada, articulada. É por essa razão que eu defendo o Instituto do Planejamento. Porque tudo que se faz hoje em Campinas é uma busca de apagar incêndio, uma busca desenfreada de atender a demandas que são sociais, que são econômicas, de infraestrutura. Cada secretaria, claro, tentando fazer ao máximo o seu papel. Imagina que cada secretário daqui, dos que estão lá hoje, chegam cedo e saem tarde, trabalham no final de semana. A gente sabe da luta que cada um desenvolve, mas é difícil articular o trabalho de cada um deles, e não é só uma questão de gestão. Por quê? Secretaria de Gestão tem, Secretaria de Governo tem, mas fica faltando o que o Fábio colocou na sua colocação ontem, lá na Band, que foi: nós precisamos ter um projeto que está por trás de tudo. Então, como que uma secretaria que tem que apagar incêndio e trabalhar diuturnamente
para atender um conjunto de demandas muito forte, ela vai ter tempo para fazer um planejamento de uma cidade do porte de Campinas. Nem mesmo os profissionais que, vamos dizer, são contratados para essas secretarias são pessoas com uma vocação para pensar um projeto de tanta importância como é Campinas. É claro que alguém é contratado hoje para atender a questões lá do urbanismo, do meio ambiente, mas não para pensar Campinas. Nós precisamos ter um conjunto de entidades, um conjunto de profissionais externos que já tenham tido experiência no planejamento de cidades de grande porte, para virem aqui se somar aos técnicos municipais e que possa, dessa forma, constituir uma equipe. Aí, pensando num projeto para a cidade, tendo um projeto para a cidade, aí você tem como estabelecer caminhos e para que as intervenções que são sempre localizadas se articulem a esse conjunto de diretrizes que constituem esse projeto maior. O que eu vejo hoje é que ninguém pode imaginar que a cidade vai ter todo o centro requalificado de uma só vez. Não há dinheiro para isso. É necessária intervenção localizada, óbvio, mas precisa ter uma referência de um projeto maior para a gente saber como é que vai ficar o centro inteiro de Campinas, para eu poder seduzir alguém que vai fazer a sua intervenção aqui, vai colocar recursos, etc., ele tem que saber, bom, eu quero ajudar a Campos Sales, lógico, mas eu preciso saber o que vai acontecer com a senadora Saraiva, com a Tomás Alves, o que vai acontecer até chegar lá no centro de convivência, como é que articula tudo isso? Para o cara pensar o seguinte, bom, eu estou participando da primeira etapa, vou botar dinheiro, mas eu sei o que vai acontecer na segunda, na terceira, na quarta, porque tem um projeto desenvolvido. Então, o que eu vejo, que se isso vale para a requalificação do centro, que é apenas um pequeno cosmos, né, dentro do macrocosmos da cidade como um todo, imagina a cidade. Então, o escritório de planejamento, para mim, como é que ele se situa? Como aquela entidade permanente que acaba respondendo ao presente e ao futuro, sem as demandas das coisas mais prementes, do apagar de incêndio, etc. Alguém que é capaz de pensar o futuro, se articular com entidades internacionais, trazer grandes ideias, ter tempo e até uma certa ociosidade para pensar essas grandes questões. E aí articular esse grande projeto ao conjunto das coisas que podem ser feitas no seu devido tempo e com um orçamento adequado. É assim que eu vejo. Do ponto de vista político, vamos dizer, de estrutura, eu fico pensando, a ideia de ter colocado o planejamento lá na INDEC não me pareceu uma ideia errada. Eu mesmo tinha pensado nisso, tinha falado para o Fábio, para outros amigos aí, antes mesmo do Dário se eleger, para que ali, que já tinha uma história, já desse um V0 inicial que permitisse levar adiante. Tinha lá a Mariana, que é um grande profissional, não é? Tinha o presidente da INDEC, que hoje já não está lá, mas era também um arquiteto e tal. Ali se estabeleceria uma base inicial para o Instituto do Planejamento, não é? Se você pensa em alguma coisa apartada da vida política, apartada do prefeito, é muito difícil, porque ele vai dizer, por que eu vou criar um negócio para me criar dificuldade? Digamos que alguém... Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos. Tá. Digamos que alguém, nesse Instituto de Planejamento, coloque tais e tais projetos que fiquem tão caros para o município que o prefeito só pode falar, eu não consigo fazer. Então, tem que ser uma coisa articulada, óbvio. Se essas pessoas usam o Instituto só para fazer críticas ao prefeito, também vai haver o mesmo problema. É preciso ter uma coisa integrada mesmo.
E uma autarquia me parece algo bem razoável, porque ela tem uma certa autonomia e, ao mesmo tempo, ela tem, vamos dizer, uma vinculação de nomeação, etc. A maneira de fazer isso, para mim, é menos importante do que definir que vamos ter um escritório. O convencimento é prévio. Se o prefeito estiver convencido, a Câmara Municipal estiver convencida e as entidades, etc., dessa ideia, ela já nasce bem, ela nasce com saúde. Depois, como é que ela se organiza? Que dinheiro que ela vai ter? Óbvio que tem que ter recursos do próprio município aportando para lá, para contratar pessoas, para dar uma estrutura para um funcionamento adequado e assim por diante. É claro que nós não vamos querer também um instituto que tenha uma tal dependência da área da estrutura municipal, a ponto de ele não fazer críticas, ele não fazer novas ideias diferentes, etc. Então, aí é preciso um jogo de cintura muito grande do Instituto e do prefeito e da Câmara para gerar uma lei que permita com que isso se desenvolva de uma forma fluida, com saúde, organicamente ligada às estruturas do município. Se o Instituto define determinadas regras e as secretarias ficam contra essas regras, acabou, não acontece nada. Eu me lembro vocês se lembram das SARs, que eram aquelas secretarias descentralizadas, e eram 4 SARs existentes na cidade. Se as secretarias não dessem a cobertura para eles, até verbas que tirava de uma secretaria e passava para eles, ou equipamentos, etc., as SARs não funcionavam. Chegou uma hora que não funcionou mesmo por causa de um problema de poder, de abrir mão de determinada capacidade de gestão, etc., e hoje as SARs não existem. Então, eu vejo da mesma forma, nós temos que primeiro convencer de que o escritório vai acontecer. Depois ver a estrutura. Acho que uma sociedade de economia mista não dá certo, porque ela não tem tamanho suficiente para isso. A Sanasa pode ser, a IMA pode ser, mas o escritório ainda seria muito pequeno para, num processo de desenvolvimento crescente, ter já a condição de uma sociedade de economia mista. Teria que ter um orçamento muito grande para viabilizar isso. E no começo ela não teria. Então eu acho que a autarquia é a melhor maneira. A maneira mais correta, na minha forma de ver, é articular isso com os setores de desenvolvimento dentro da prefeitura. Na medida em que o escritório decide as coisas, há um convencimento daquela direção. As secretarias meios podem, evidentemente, levar adiante uma série de medidas que se articulam com as grandes diretrizes que esse escritório vem a estabelecer. Então, eu vejo isso, não é fácil criar isso, não é fácil convencer as pessoas, mas acho que nós temos que bater nesse martelo, bater, até que compreendam bem que há uma boa vontade e uma ideia boa por trás disso. Não é ideia do tipo, eu critico tanto a prefeitura que eu quero um troço novo para ficar falando que eles são incompetentes. Se a gente fizer esse jogo, não vai dar certo. Se a gente fizer o jogo de queremos criar alguma coisa para gerar um grande projeto para Campinas, dentro do qual as várias intervenções associadas entre si se desenvolvem, aí eu acho que pode dar certo. Sábias palavras, professor, irretocáveis. Então, eu concordo plenamente e o debate está amadurecendo nesse sentido, né? A Silvia está na sequência e depois a Gisela. Silvia? Oi, boa tarde, boa noite já, né, para todo mundo aí.
Gente, eu estou achando essa discussão toda muito enriquecedora, mas eu sou uma pessoa extremamente prática. E eu fico pensando o seguinte: um escritório que seja criado com a legislação que nós temos hoje não faz nada. Ou faz muito pouco. Porque a gente tem uma lei tão complicada e tão complexa que, efetivamente, se a gente não colocar o dedo nesta ferida, qualquer coisa que for pensada, eu não sei como é que porque o escritório vai ter que pensar em cima da legislação para poder criar um todo. Eu acho que criar um todo é importantíssimo. Eu faço loteamento, eu vejo pela continuidade das coisas. Muitas vezes cai no colo de um empreendedor único fazer obras que ao longo do trecho todo poderia ter sido dividido. Quer dizer, isso não é pensado, deveria ter sido pensado em plano diretor, mas não é pensado. Então eu fico me questionando assim, como é que um escritório conseguiria dar conta com essa legislação truncada que a gente tem, de cada secretaria tendo, como foi já citado aí, um nicho, cada nicho defendendo com unhas e dentes aquilo que pensa, né? Assim, de princípio, eu não sei que tal a gente propor para esses grandes projetos, não só do município, mas que são apresentados para o município para passar pelo crivo dele. Quer dizer, em vez de passar por secretaria, de secretaria por secretaria, óbvio que tem que passar, que tem que ter o carimbo, mas por que não tem uma reunião? A semana passada a gente estava discutindo aí a história do Condepac, né? Porque apresentou, não apresentou, deixou de apresentar. Por que esses projetos não são apresentados para uma equipe em DEC, Sanasa, planejamento, Condepac, jurídico? Eu acho que a gente teria que tirar um dia no mês para grandes projetos serem debatidos. Eu não sei, me causa uma certa angústia de ver tanta gente boa pensando uma coisa tão boa e de cara já ter essa barreira. E uma outra questão, eu concordo plenamente com o Eduardo, eu acho que isso aí é uma questão, tem a ver com a política, não tem como dissociar isso aí, mas eu fico pensando também no seguinte: será que a gente não vai criar mais alguma coisa para emperrar lá na frente? Daqui uns dias criam alguma coisa, olha, você tem que passar pelo instituto. Então, quer dizer, a gente não sabe. Então, enquanto não for claro, não tiver muito claro, eu me causa preocupação. Ô, Silvia, o escritório é justamente para isso, né? Para tornar as coisas claras, e a frente lógico, o escritório não existe, e a frente é para justamente a gente provocar isso nesse sentido. Então, como o próprio João colocou nos comentários sobre a legislação, a nossa ideia aqui de estar debatendo tudo isso é para realmente a gente mudar essa legislação, e o escritório vem nesse sentido, só que na situação que nós estamos e na situação da própria criação do escritório, que a gente não sabe como vai ser, de que forma vai ser, é como a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Nós não vamos parar o carro, trocar todos os pneus, a gente não tem, né? A vida está acontecendo, a cidade está acontecendo e a política não para. Então, o combustível de tudo isso é o sistema político, né? Todos os problemas que a gente tem derivam do sistema político, desse loteamento de secretarias que existe quando um prefeito assume e onde cada um tem o seu feudo e os seus interesses particulares, né? Até a gente mudar isso, nós não vamos estar vivos para ver, né? Todos nós aqui. Mas a gente está nesse caminho e é devagar e sempre, trabalho de formiguinha. Porém, o que nos compete aqui, da frente, é ser um embrião para a criação desse escritório e da mudança da legislação. Por isso que essa frente chama Frente da Legislação, Frente Parlamentar de Legislação Urbana, né? E, ao contrário de alguns que acham que a mudança deve acontecer a cada 10 anos do plano diretor,
a gente, claro, pode tentar antecipar esses 10 anos, se for o caso, se as discussões estiverem maduras para tal, e, no meio do caminho, a gente está aqui diariamente mudando projetos de leis, né? A gente está fazendo intervenções cirúrgicas na legislação, né? Todo dia aqui a gente tem, nós aqui, os colegas e o Poder Executivo também, por seu lado, tem proposto projetos aí, toda semana a gente está aprovando projetos para fazer remendos nessa grande coxa de retalhos que é a nossa legislação urbana, mas tudo isso que você falou está correto e eu acho que a gente está aqui para corroborar com as suas preocupações, com o que você falou, tá? Quem que é o próximo É a Gisela, né? Não, é rapidinho, que eu já falei bastante, Paulo. Não, só queria esclarecer aqui que a ideia, o que eu disse, não é simplesmente se contrapor, não é isso ao governo, nem de forma alguma, é o contrário, é você ter um mínimo de autonomia para, junto com o governo, mesmo porque faz parte do executivo, você faria parte do executivo esse órgão, e existem modelos. Nesse meio tempo aqui, eu pesquisei aqui, eu relembrei, né, existem as agências executivas reguladoras que, pela própria lei, pelo próprio instituto delas, elas têm maior autonomia. A agência executiva, por exemplo, que é a Agência Nacional do Petróleo e das Águas, ela, dentro da própria estrutura dela, os membros são eleitos, eles têm maior autonomia, inclusive administrativa. Então, é nesse sentido, é só isso. Eu acho que o modelo da Sanasa e o da Coab, por exemplo, Sociedade de Economia Mista, esse modelo puro e simples, eu acho que não atenderia, assim, a minha opinião. João, você quer emendar aí o comentário? Não? Deixa eu ver aqui o que você escreveu. Não, eu concordo com a Gisela. Eu acho que é bem por isso mesmo. Eu só fiz uns comentários em cima da fala da Silvia, que eu acho que é exatamente isso, sabe? A intenção do escritório é a gente fomentar o planejamento. Sabe? Nós não vamos esperar mudar a lei para ter o escritório. Nós temos que ter o escritório para poder mudar a lei, para poder mudar a ação, para poder projetar a cidade, né? Então, essa é a intenção de ter o escritório. Bacana. Bom, da lista de mãozinhas levantadas aqui, acho que já foi tudo, né? Nós estamos com 1h40 de reunião. O Fábio levantou aí a mão. Ele Fábio levantou a mão dele, ele não levantou a mão do... A Silvia precisa baixar dela, Silvia. A sua está levantada. Peraí. Vou baixar. Então, vamos lá, Fábio. Rapidinho. O Eduardo comentou umas coisas muito importantes, eu acho que são extremamente relevantes, e tem um ponto que é fundamental, que esse conceito do escritório de planejamento não pode ter esse uso político, vamos dizer assim, de ser contra a administração. Essa nunca não é a intenção do escritório. O escritório ele tem um caráter essencialmente técnico, né, que visa principalmente a situação da cidade, né? A cidade tem que estar no topo de tudo isso, né? E isso é importante porque hoje a gente tem, na situação que nós estamos, uma situação assim, muda o governo, a gente tem novas regras estabelecidas, né? A gente não tem continuidade de algumas coisas, né? E o escritório é fundamental que ele faça exatamente esse papel de continuidade, né? O escritório não tem só a participação da administração direta, ele também possibilita a participação via um conselho interno da sociedade civil, né? Com um peso muito grande, por quê? Porque a sociedade civil também ajuda a fazer essa construção da continuidade, né? Então, são regras que o prefeito, quando assumir, vai saber que vai ter que dar continuidade. Não é disputar poder com o prefeito, ou ser contra, ou seja lá qual for o prefeito de qualquer partido. Não é isso, a gente tem uma cidade como foco, né? E isso é importante para o escritório não ser um instrumento de política ser contra o prefeito. Não é isso. A construção... O escritório tem que ter o conceito de construção coletiva, seja com quem for, né? Eu acho que isso é extremamente importante.
Só para complementar o que o João Verde falou a respeito do que a Silvia comentou, é exatamente isso, Silvia. O escritório vai ter que rever toda essa situação. E tem que ter esse espaço político para poder rever tudo isso. Então, a legislação, evidentemente que ela vai ter que mudar, ela tem muita coisa ruim, exatamente por causa disso, porque ela foi criada sem um conceito de cidade, né? A gente colocou um monte de coisa, tanto no plano diretor, por exemplo, conceito de densidade no plano diretor, né? Não há, é um detalhe, né? Mas não há nenhum mapa no plano diretor onde você tem uma análise de densidade da cidade, né? E foi colocado, isso passou para a legislação de uso e ocupação do solo como mais um item de corte, de linha de corte em cima de empreendimentos, né? Definindo o número de unidades e tudo mais. Quer dizer, isso é uma coisa completamente distorcida de qualquer situação, né? Que você vai, não nos interessa apartamento de 1 quarto, só queremos apartamento de 2 quartos. Meu, por que isso, né? Vamos com calma, a cidade é feita para todos, né? Então, vamos analisar. Todas essas coisas têm que ser exatamente muito bem estruturadas. Então, isso vai influenciar, inclusive, chegando no final da linha, nos procedimentos absurdos de procedimentos administrativos que a gente tem hoje nos processos de aprovação, né? Então, tudo isso exatamente muda. Precisamos, sim, ter uma legislação clara, objetiva, com o mínimo de subjetividade. Tirar subjetividade é uma coisa muito difícil, mas nós temos que ter o mínimo de subjetividade, né, nas questões de análise e tudo mais. E todo esse pensamento é dentro de um outro sistema completamente diferente do que a gente tem hoje. Nós não vamos ser... O escritório de Campinas não pode ser mais um procedimento de análise de projetos. Se for isso, esquece. Não é essa a ideia do escritório, né? A ideia do escritório é uma concepção completamente diferente para a gente ter um avanço, né, em cima de tudo isso. Perfeito, Fábio. Ninguém mais, né? Nós temos 1h44 de reunião e uma tosse seca aqui, desculpa. O João preparou uma apresentação sobre Curitiba, sobre o IPUC. Que tal se a gente continuar na próxima, João? Legal, porque aí a gente tem mais tempo, né? De repente, mais pessoas também estarão aqui com a gente. O Carlos também levantou a mão aqui. Então, já de antemão, antes do Carlos falar, a gente já chama na próxima quarta-feira, continuação desse tema aqui, super importante, né? E a gente chama mais pessoas para participar também. Carlos? Eu só queria sugerir, então, que a reunião pudesse ser aberta já com a apresentação, né? Porque daí a gente tem a apresentação, retoma da onde a gente parou, porque eu acho que o professor João tem para trazer, vai responder muita coisa também e vai nos dar um delineamento aí para a gente dar uma sequência. O que o professor Eduardo colocou, acho que é fundamental, é sistematizado mesmo, não tem como não ser dessa maneira. E parabéns aí, eu estou feliz de poder ter a oportunidade de estar novamente aí compartilhando com todos vocês aí, aprendendo e contribuindo. Obrigado pela oportunidade, parabéns, viu, Paulo? É isso aí, Carlos. Acho que todo mundo aqui está orgulhoso de fazer parte desse time, né? Esse time aqui de tantos profissionais capazes, competentes, experientes, né? E não esqueçam, pessoal, que nós temos um canal no YouTube da Frente Parlamentar de Gestão Urbana. Quem não se inscreveu lá, por favor, se inscrevam, compartilhe aí com os colegas, tudo que é importante a gente ampliar, levar esses conhecimentos para todo mundo, né? Assim, o YouTube lá, ele consegue, quem for procurar qualquer coisa relacionada ao planejamento, quanto mais o canal crescer, mais fica acessível às pessoas aí. A gente vai estar subindo essa reunião de hoje, provavelmente amanhã, no canal. A gente ainda não conseguiu ter um jeito aqui para fazer a transmissão ao vivo. Estamos gentilmente sendo atendidos nesse espaço aqui pelo Alan, né? E pode ser que a gente consiga descobrir um jeito de passar ao vivo. Por enquanto,
tá muito bom aqui o formato que a gente está conseguindo fazer sem ser presencialmente na Câmara, porque estamos de recesso, né? E se o pessoal gostar, a gente continua em agosto, voltando no recesso, intercalando com as presenciais, que são a cada 15 dias. A gente pode intercalando as virtuais a cada 15 dias. Teoricamente, a gente teria reunião toda semana, né? Falta de assunto é que não é. E o que eu vejo é que muita gente que gostaria de propor temas aí, todo mundo quer que seja presencial, né? E aí fica difícil. Então, se todo mundo quiser que seja presencial, a gente não vai ter espaço para as virtuais. Seria muito bom se a gente conseguisse ter essa alternância aí, porque tem os prós e contras nos dois formatos, né? No presencial é muito legal a gente interage melhor, consegue ter um outro feeling, mas o virtual, de repente, a gente consegue atender mais pessoas, é um horário diferente, enfim. Então, eu agradeço mais uma vez aí pela participação de todo mundo, parabéns para todos pelo empenho, e João, obrigado, fica para a próxima aí a apresentação, o João vai falar, né? Vamos lá. Não, eu só queria perguntar para você, Paulo, porque nós vamos ter mais 2 reuniões agora em julho, né? Dia 20 e dia 27. Dia 3 de agosto já pode voltar as reuniões na Câmara, porque parece que a Câmara volta depois do dia 15 ou dia 10, né? Uma coisa assim. A Adriane, nossa assessora-chefe aqui, ela marcou para o dia 15 e 30, Adri. Dia 17 e 30. 17 e 30. A gente tem essa limitação de marcar mais do que 2 reuniões, né, por mês, né? Muito vereador querendo marcar comissão e frente lá, então a gente tem um problema da agenda na Câmara, temos problema de horário, né? Então aquele das 3 às 5 foi o que a gente conseguiu. E aí, por isso não, que essa eu ia ideia propor da gente, se for necessário, não decidir agora, mas a gente fazer uma reunião remota também no dia 3 de agosto. Com certeza. Os temas não se esgotam e nós estamos num crescente aí de troca de opiniões e eu acho talvez importante. Então, estou dando a ideia aí a todos que nós tenhamos uma reunião dia 20, dia 27 e talvez uma reunião dia 3 de agosto. E aí, né, se a gente conseguisse ter reunião toda semana, uma semana sim, uma semana não, a reunião presencial, e uma semana sim, uma semana não, reunião remota. Eu acho que seria o ideal aí, inclusive com essa questão do horário, né? Que este horário que nós estamos abraçando hoje nessas reuniões remotas é um horário diferente do horário da disponibilidade da Câmara. Perfeito, João. E antes de eu passar aqui para o Marcelo, tem até pessoas, colegas arquitetos renomados, que, por exemplo, o Antônio Ling, que é amigo da Gisela Tibiriçá, que nos apresentou, ele é um arquiteto renomado que tem um canal no YouTube. Acho que alguém está com o som aberto aí em paralelo, se puder todo mundo mutar, está dando eco aqui. Desculpa. O Antônio Ling, assim como o Raul Justilores, tem vários arquitetos aí bombando na internet, assim, como pessoas que estão formadores de opiniões, tem canais na internet. No caso aí do Antônio Ling, é o Caos Planejado, acho que muitas pessoas já ouviram o canal dele. O Raul Justilores é o São Paulo nas Alturas, tem muitos outros aí. Enfim, tem pessoas expertas aí em outras cidades do Brasil e que podem estar contribuindo aqui com a frente, tá? Então, é muito legal esse formato virtual, que assim a gente pode também trazer eles para trazer temas muito importantes para nós. Na Câmara, infelizmente, a gente não consegue o formato híbrido, que seria melhor ainda nas regiões presenciais que a gente tem, também fazer uma interação virtual com esses atores, mas ali a gente só consegue ser 100% presencial mesmo na Câmara. Então, beleza, a gente vai se virando aqui com o virtual. Legal. O Marcelo colocou aqui, parabéns, Paulo, pelo debate, alto nível, onde todos demonstram claramente que buscam o melhor para a nossa cidade. É isso aí, pessoal. Nosso time aqui está todos de parabéns
e vamos conversando no nosso dia a dia, trazendo cada vez mais pessoas para a nossa frente. O Francisco levantou a mão aqui. Por favor, Francisco. Boa noite. Eu estou todo o tempo vendo vocês aí, mas estava difícil de entrar, gente. Confesso. Mas eu quero dar meus parabéns para vocês, porque, olha, eu vi uma abertura total de vocês. Eu acho que agora chegou a hora nossa, gente. É isso aí, estarmos abertos com todos os companheiros, com todos os colegas que estão junto conosco, que nós vamos estar ganhando para Campinas isso. Meu parabéns para vocês por essa primeira reunião que eu estou assistindo. Fiquei muito, muito feliz e arrepiado aqui de ouvir a boa vontade de vocês em resolver o negócio. Eu acho que agora é a bola da vez para fazer esse departamento aí de estrutura nossa, gente. Vamos para frente, que atrás vem gente. Um bom fim de semana para todos vocês. Valeu, Francisco. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.